Uma frase bem clichê que eu vou falar agora. Recordar é viver. E hoje vamos recordar a história de um dos grandes nomes do meu Goiás, que se fosse hoje, seria jogador de seleção brasileira. Tanto jogador que não joga nada, que só curte um hype, só quer ser influencer e não joga bola nenhuma. Só que esse cara honrou essa camisa pesada aqui. E vocês e eu vamos desenrolar a história dessa fera juntos. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e no próximo bloco, bora contar a história desse ídolo do esmeraldino goiano. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo futebol brasileiro, com itinerário final lá em Goiânia, terra do meu Goiás, para contar a história do ex-meio-campista Luvanor Borges, ou simplesmente Luvanor, nascido em Minas Gerais no dia 15 de 2 de 61. Essa fera ainda criança se mudou lá para Goiás e participava de todas as peladas que ele via, inclusive jogando em todas as posições até no gol. Ele achou que ele tinha descoberto a sua posição, um atacante finalizador. Só que quando ele foi jogar na base do Goiás, ele foi transformado num meio-campista, porque tinha muita visão de jogo e tratava a bola diferente. E ele foi alçado aos profissionais do Goiás como um autêntico 10. Só que a passagem dele no Goiás eu vou contar no próximo bloco. E ele foi muito bem com a camisa do Goiás, isso eu posso falar nesse bloco. E ele foi vendido ao Catania da Itália, onde nessa negociação o Goiás ganhou uma bela bufunfa, só que ele não foi bem no Catania da Itália. E a partir daí colecionou muitas camisas e muitas histórias para contar. Passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Santos, como o Flamengo, da qual foi campeão. Passou pelo Bahia, também foi campeão. Também jogou no rival Atlético Goianiense até encerrar a sua carreira no Anapolina, isso mesmo. E o Luvanor também chegou a jogar na seleção brasileira de base, da qual ele foi campeão de um torneio de Toulon. Só que a história dessa fera ainda não acabou. Tem muita coisa para falar de Luvanor Borges. Só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens de outros ex-ídolos do Goiás. E no próximo bloco, a sua trajetória no Goiás, o que ele anda fazendo hoje em dia. Mais uma vez eu tô de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira de Luvanor Borges. Só que agora onde ele foi realmente feliz, que foi no meu Goiás, da qual ele teve duas passagens. Uma de 79 a 83, onde ele era o dono do meio campo do Goiás e, por que não, o dono do time. Tudo tinha que passar pelos seus pés. E ele resolvia, foi bicampeão goiano e considerado um dos grandes meias do futebol brasileiro na época. Já a sua segunda passagem de 90 a 91 ele já não era tão protagonista mais, mas ainda teve bons momentos com essa camisa pesada aqui. Foi bicampeão goiano mais uma vez e também chegou à final da Copa do Brasil com o meu Goiás, a qual o Goiás perdeu para o Flamengo a decisão. E Luvanor Borges era um meio-campista diferente para os padrões da época, porque ele era um autêntico 10. Organizava muito bem o time, bom nas bolas paradas, um bom passador, lançava muito bem e excelente visão de jogo. Só que o que ele tinha de diferencial dos meias da época? Ele era um meia que finalizava bem e chegava muito bem no ataque. Por isso que ele brilhou com essa camisa pesada do meu Goiás. E hoje o Luvanor Borges mora em Goiânia, vive com a sua família, trabalha nas categorias de base do Goiás e chegou a ser candidato à presidência do clube, só que ele não venceu. Mas é um dos maiores ídolos da história do Goiás e do futebol goiano, que se chama Luvanor Borges. Bom, gente, o vídeo tá aí, eu espero que vocês curtam. Você que é torcedor do Goiás, quero sua opinião aqui nos comentários. Ainda pretendo falar de Tadeu, pretendo falar de Jorge Batata, pretendo falar de Josué, Túlio Maravilha e tantas outras feras. Mas deixe suas sugestões aqui nos comentários. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.
No Fê Messias, mergulhe nas histórias inspiradoras que moldam os grandes atletas. Inscreva-se e descubra o poder do esporte.